Muito boa tarde e muito bem-vindos. Vamos dar início à audição. No quadro da vossa petição, portanto, o procedimento normalmente adotado é sempre que uma petição tem um número de subscritores superior a 1000, é obrigatória a audição em comissão. No entanto, é sempre possível determinar a audição mesmo quando o número de peticionários não chega a esse número e, portanto, atenta à matéria em causa e o relevo e a importância da causa que trazem. Enfim, enquanto relator da petição, pareceu-me que era mais do que aconselhável poder ouvir-vos até como uma forma depois de, nos elementos adicionais que solicitaremos junto das entidades competentes, já agora dou nota disso, foi já desencadeado o pedido junto do Ministério da Cultura para fornecer elementos que possam vir a ser necessários, mas sabemos também que há outras tutelas com relevo, designadamente aqui sendo a principal preocupação, ou uma delas, pelo menos, a intervenção do metro. Obviamente isso também poderá ter que envolver o Ministério do Ambiente e dados sobre, enfim, o estado de execução da obra. Portanto, normalmente como procedemos damos aos peticionários um tempo de aproximadamente 10 minutos, não é muito rígido, mas para uma intervenção inicial e para a exposição do que trazem, e depois também damos a palavra aos grupos parlamentares para também solicitarem informações e elementos adicionais, caso sejam necessários. E, portanto, sem mais delongas, presumindo que o primeiro peticionário, o Dr. Edgar Valles, dava-lhe a palavra para nos trazer, então, a vossa preocupação. Nós somos 5. Temos aqui o professor Valentino Viegas, que é professor catedrático de História. Não? É professor de História, universitário de História. O Dr. Vasco Soares da Veiga é o atual presidente da Casa de Goa. O Sr. Laurindo, falta-me o apelido, Santos, é morador no Baluarte da Casa de Goa. E o Dr. Pedro Albuquerque é morador na Estrela. Nós lançámos esta petição com o objetivo, sabemos que por vezes as coisas não são fáceis, mas há exemplos, o mais flagrante dos quais consiste nas gravuras de Foscoa. Há exemplos de situações que aparentemente são irreversíveis, mas que depois, devido à ponderação da importância cultural, acabam por ter uma solução. E é o caso, quanto a nós, do Baluarte do Livramento. É um edifício que faz parte da história de Portugal, tem uma muralha sobrevivente das guerras de restauração, e se o traçado previsto sacrificar, como tudo indica, uma parte considerável do baluarte, nós pensamos que é afetada seriamente também a história de Portugal. Mas o professor Valentino Viegas irá... Deixe-me só perguntar, a princípio, algo que se passou comigo quando fui fazer uma visita. Quando eu visitei o marco trigonométrico que assinala o Centro Geodésico de Portugal Continental, situado na Serra de Melvista, perto de Vila Real, no distrito de Castelo Branco, o guia turístico informou-nos que no passado, sem precisar a data, um empreiteiro tinha pedido autorização para derrubar o marco provisório que ali tinha sido colocado, que na altura assinalava com exatidão o marco trigonométrico, para assim poder realizar as obras da empreitada solicitada por ser mais fácil, mais barata e mais rápida. Ora, parece-me que, escusado será dizer que isso não foi aceito. Parece que o metro, quando tomou esta iniciativa, não tinha ninguém que representasse o património nacional, nem sequer habilitado a conhecer a história de Portugal. Porque eu percebo que as obras possam ser feitas baseadas apenas no aspecto económico. Sai mais barato, é melhor. É mais rápido, chega. Ponto final. Agora, nós temos que defender o património nacional e a identidade nacional. E o que está previsto é o derrubo do próprio baluarte, na zona da imersão do túnel, e depois um reaproveitamento. Mais ainda, o que está previsto também, que as obras se realizam junto ao baluarte e com as triplicações que ali irão ocorrer de certeza absoluta, a guarita vai cair
seguramente. Agora, o que está aqui em causa é realmente não a Casa de Goa. Eu sou da Casa de Goa, digo-se abertamente, sou sócio fundador, fiz parte da Comissão de Estatuto da Casa de Goa, fui primeiro presidente da Assembleia Geral da Casa de Goa, tudo isso é correto. Mas o que está aqui em Casa de Goa não é a Casa de Goa. O que está aqui em causa é o baluarte do livramento, que todos nós somos obrigados a defender. Não podemos permitir que venha uma empreitada, seja ele qual for, mesmo que tenha muita força e muito poder, e ponha em causa a nossa identidade. O baluarte representa precisamente os restos daquilo que existia quando das guerras da restauração, entre 1640 e 1668. Nós sabemos que o baluarte do Sacramento foi destruído por causa das obras de 24 de julho. Restam dois, Santa Polónia e do baluarte do Livramento. Agora, depende dos deputados da Assembleia da República, eleitos por nós, a defesa do interesse nacional, do património nacional e, sobretudo, da identidade nacional. Está centrada também no baluarte. E sabemos que existem alternativas. Porquê? O próprio Metro, quando fez a apresentação do projeto, disse-nos que havia 18 opções. E só nos apresentou esta. Nunca apresentou qualquer outra opção, considerando isto como definitivo, como obra definitiva, como se os deputados da nação não tivessem uma palavra a dizer. Passam por cima de todos e estão convencidos que vão levar a sua avante porque têm força, porque têm apoio do poder. Eu há bem pouco tempo escrevi sobre isto, quando disse que o próprio Joe Biden penalizava-se porque não tinha capacidade para pôr em causa a força daqueles indivíduos que dominavam o poder das armas. Ele pôs em causa, ele próprio não conseguia. Agora, essa regra não podemos impô-la aqui em Portugal. Não pode ser alguém que tem muita força económica que mande nos destinos do país. Por isso, peço-vos a todos os deputados da nação, eleitos por nós, que lutem ao máximo, e o prazo é extremamente curto, até dia 31 deste mês, para que uma das alternativas que existe, que seria de 24 de julho até Alcântara, seja viável. Eu sei que essa alternativa existe e pode ser implementada. Queria também... Sim, ok, e pronto, e eu agradeço muito isso. Faz favor. Obrigado. Não sei se posso ligar isto agora. Desligar esse. Então, boa tarde. Eu sou natural da freguesia da Estrela, portanto, e a Casa de Goa e o Baluarte do Livramento estão na zona da freguesia da Estrela, portanto, tenho aqui uma espécie de legitimidade só por ter nascido no local. Mas isto afeta as duas freguesias, da Estrela e da Alcântara. E este prolongamento desta linha circular do metro, que começa nas Amoreiras e vai até Alcântara, esta linha, prolongamento da linha vermelha, tem, de facto, aqui um impacto tremendo sobre esta população de Alcântara, de que nós gostaríamos de chamar a vossa atenção. O Dr. Edgar Valls e o professor Valentino Viegas já falaram aqui do valor do património, do Baluarte do Livramento, que é um edifício de interesse municipal, não está classificado como monumento, mas, para todos os efeitos, é de muito relevo. Eu queria dizer-vos, chamar a vossa atenção para o seguinte: eu trouxe aqui um conjunto de fotocópias, não sei se tem, mas que eu posso distribuir entre todos, com aquilo que é o projeto de expansão. Não sei se chega para toda a gente, mas veja lá. E o metro parte de um pressuposto completamente errado. O metro parte do pressuposto... Desculpem. O metro parte do pressuposto errado de que a Câmara de Lisboa estaria interessada na reabilitação total deste espaço. Que este espaço seria um espaço degradado,
e que é uma oportunidade de reabilitar este local. Isto é completamente errado. No final dos anos 90, a Câmara Municipal de Lisboa, com aliás recurso a fundos comunitários, reabilitou este espaço e celebrou com a Casa de Goa, que é uma associação, da qual tenho a honra de ser o presidente, celebrou um protocolo sobre a utilização deste espaço no princípio dos anos, em 2004. Não é? Aqui há um duplo atentado, se me permitem dizer. Há um primeiro atentado contra o património construído. O facto deste baluarte ter sido recuperado, inclusive pela própria Câmara, há cerca de 30 anos atrás, não pode passar despercebido. E nós, a Associação de Casa de Goa, na qualidade do utente, tivemos o maior cuidado durante todo este tempo em preservar as muralhas, em não deixar que a guarita caísse e, de repente, de um dia para o outro, isso deixou de ter qualquer interesse. E também porque, e agora digo naquilo que me interessa, não é? Aqui funciona uma associação de maior interesse cultural, aqui funciona a associação das pessoas que são originárias de Goa, Damão e Diu, que preserva a identidade cultural dessas pessoas que vieram para cá, que deram um grande contributo para o país, praticamente em todos os campos do conhecimento, e também ao contrário, da memória da presença de Portugal no Oriente. Na discussão das várias soluções possíveis, houve até agora, que eu visse, uma sessão pública com os representantes do metro, e a questão foi-nos apresentada como um facto consumado, nem sequer há discussão nenhuma pública das supostas 18 alternativas. Disseram, aqui está aquilo que nós vos comunicamos. Isto não é uma discussão, não é? Isto é uma comunicação, não há nenhuma discussão, se a parte contrária se limita a dizer isto é um facto consumado, tomem lá, não é? E um dos argumentos era porque implica a destruição de menos edifícios do que a solução imediatamente seguinte. Ora, lamento dizer, esta zona de Alcântara tem vários edifícios que estão completamente degradados, é um facto, e que estão completamente desabitados. Não é o número de edifícios que pode contar aqui nesta apreciação. O que interessava aqui saber é se o prolongamento da linha do metro tem necessariamente de passar por este sítio, o que danifica desde logo a base do Palácio das Necessidades e o jardim do Palácio das Necessidades, aquele jardim que está à fronteira ao Palácio das Necessidades, se é preciso destruir o património de interesse municipal como o baluarte do Livramento, se é preciso, no fundo, criar, vocês não têm ideia do que é uma estrutura com 10 metros de altura. É que não estamos a falar do prolongamento do metro como uma linha subterrânea que avança por baixo do chão, não é? Nada disso. Aquilo vem debaixo do chão até ao Palácio das Necessidades, passa por baixo do Palácio numa determinada zona e coloca-se no sítio do Baluarte de Livramento e em direção ao centro de Alcântara com um túnel altíssimo de 10 metros de altura. Portanto, podem imaginar o impacto visual. As pessoas que moram em Alcântara, eu também já deixarei de dizer, estão absolutamente horrorizadas com esta perspectiva. Não é? Já ali a ponte, já as ligações à ponte, à Avenida Marginal, aos outros acessos para o norte de Lisboa, mas ainda mais quer dizer, esta zona ficará totalmente descaracterizada. Não dos estudos apresentados e que são do nosso conhecimento, nem sequer se compreende que seja uma grande vantagem, não há ligação manifesta entre as pessoas que vêm do outro lado do rio, em relação às pessoas que vêm da linha de Sintra, das que vêm da linha de Cascais, estão em níveis de altura completamente diferentes. Portanto, olha, o que nós, no fundo, gostaríamos, com esta petição, era de chamar a vossa atenção para isto. Nós entendemos que isto é um desastre. Que é preciso ponderar muito seriamente o que é que se pode fazer sobre isto e pedir a vossa atenção para, antes que isto se torne realmente um facto consumado e depois já não haja nada a fazer. Muito obrigado. Ora, boa tarde. Eu, depois do que foi dito, só tenho 2 ou 3 pormenores a acrescentar. O primeiro pormenor foi dito que é a questão da muralha. Acho que a muralha é importante, é preservar o que é nosso, que já está a ser um bocadinho raro, mas já que estamos ali, continuaremos a preservar o que é nosso, a muralha. O segundo ponto que eu também me queria referir é que, com estas obras de metro,
vamos destruir também uma vila operária mais antiga de Lisboa, que além de se chamar Baluarte do Livramento, a vila operária chama-se Pátio dos Quintalinhos, onde tem 12 residências e onde as pessoas serão obrigadas a mudar a sua vida, a sua forma de viver. Pátio dos Quintalinhos. E então será uma obrigação para toda a gente mudar de vida. Eu, por exemplo, eu moro naquele sítio, naquela vila operária, há 40 anos. Moro em Alcântara já há 60 anos e vejo que este projeto não foi pensado em mobilidade. Foi pensado, sim, em gastar um dinheiro que nós recebemos e obrigatoriamente temos que o gastar para dar não vou dizer mais. Penso que, se o Metro quisesse discutir mobilidade, teria aceitado as propostas que foram feitas também pelo técnico de transportes, Carlos Gaivoto, em que, já quando foi discutido o projeto de urbanização de Val de Alcântara, chamado PUA, aqui há 15 anos, foi provado que tanto o Metro como a CP estariam enganadas em certos projetos, tanto como subterrâneos como viadutos. Neste momento, com o projeto do Metro, voltou outra vez os viadutos. Este viaduto vai atravessar uma zona velha de Alcântara, ou digo melhor, vai atravessar a entrada do bairro de Alcântara, que é o princípio da zona administrativa da Estrela. Penso que, se discutirmos mobilidade, acho que há maneira de alterar esse trajeto da linha vermelha. Penso que os bairros históricos estão servidos com transporte público razoável, apenas precisam é que quem comanda, pelo menos, saiba comandar. E eu penso que este é o mal que está a acontecer, é que não está a ser muito bem orientada a questão da mobilidade em Lisboa. Por isso, eu penso que, além de estarmos aqui também a defender uma coisa importante que é o baluarte, se destruirmos aquele polo de ligação com a nossa cultura, não sei como é que será a seguir. É só isso que eu tenho a dizer. Uma boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, o meu cumprimento aos Srs. Deputados, ao Sr. Presidente. Uma pequena declaração de interesses. Eu fui candidato a autárquico pela Iniciativa Liberal, mas aqui não estou nesta qualidade. Deixo isto para a nossa deputada. Estou aqui a convite da Casa de Goa, como cidadão, como morador da Estrela, e gostava de destacar aqui, remetendo um pouco e tentando ser o mais breve possível, o que está aqui em causa é a proteção de um património central que não está a ser devidamente valorizado. Há aqui claramente o abandono do baluarte e há que se tem sido sistemático e agora consegue fazê-lo de forma mais representativa com esta obra. Eu sou muito a favor do progresso do betão, mas o fogo da indústria não pode destruir tudo. E no momento em que nós nos esquecemos do que é que temos, da nossa história, do pequeno património que temos, que não é pequeno, ao longo de 900 anos, que nos identifica, deixamos de ser quem somos, perdemos a nossa identidade. E para isso, para que é que queremos um progresso? Um progresso que esquece quem somos? Não é possível. Aqui, mais do que dizer que o projeto do metro é bom ou mau, que poderia ser melhor, há 17 projetos possíveis. Para isso, remeto para essa análise que a Comissão fará uma leitura muito mais profunda. Eu gostaria, sobretudo, de salientar a necessidade de ponderarmos com mais calma os bens que temos e os vários valores. Pelo património histórico em si, a cultura que tem um valor incalculável, mas também até em termos turísticos, tendo em conta a importância que o turismo, a indústria do turismo tem no nosso país e para a nossa economia. Queremos mesmo destruir mais um património, mais uma potencial fonte de rendimentos. Penso que era um fator a ter em conta. E, por outro lado, que é o que realmente está aqui em causa, além do fator histórico, mas aqui a iniciativa que eu não posso deixar de louvar da Casa de Goa, que de forma extraordinária tem assumido este tema, e é exatamente o que está em causa, é uma sociedade, uma associação civil, a sociedade civil que quer participar, que quer colaborar com o Estado e com a melhoria do Estado e da função pública e do património público, e é importante ouvi-los, e é importante que todos vós, deputados,
todos vós, membros do Estado, parem e ouçam a sociedade civil, porque devemos colaborar. É sobretudo isso que está aqui em causa. E, nesse sentido, esperava que desta comissão surgisse um relatório que conseguisse enriquecer a solução para criarmos um projeto muito mais amplo, muito mais rico e, portanto, melhor para todos nós e para os nossos impostos também, mesmo havendo a urgência do PRR e que as obras têm que acabar até 31 de dezembro de 2025, porque senão perdemos o dinheiro. Isso, obviamente, é urgente e não podemos ignorar. Mas não vivemos só do dinheiro e não vivemos só do betão. A nossa identidade vai muito além disso. Gostava de deixar essa nota para os senhores deputados. Obrigado. Muito obrigado. Passávamos agora também para pedidos de esclarecimento e para outras questões aos vários grupos parlamentares. Faria sem especial ordem de inscrição pela ordem clássica, digamos, mas eu próprio, enquanto relator da petição, tinha 2 ou 3 perguntas que colocava já muito brevemente, até pode consumir o tempo do PS, não há problema. A primeira é só se a data que referiram há pouco, o 31 de julho, é o limite da consulta pública da avaliação de impacto ambiental. Ou seja, quando referiram que a decisão seria tomada, é a conclusão do processo de avaliação de impacto ambiental que está ainda pendente. Portanto, quando referiram há bocadinho, era só para perceber o faseamento do procedimento em que momento é que nos encontramos. E a segunda questão que gostava de colocar era relativamente ao que está previsto em relação à Casa de Goa, especificamente. Ou seja, prevê-se que tenham que desocupar o espaço durante a obra do metro, porque tanto quanto penso saber, me pedi que confirmassem, portanto, a cedência que tem é do município. Portanto, o município é que é titular do imóvel onde está a Casa de Goa e, portanto, se afeta de alguma maneira o funcionamento da Casa de Goa, seja durante o período da obra ou seja mesmo definitiva e estruturalmente depois, quando a obra estiver concluída. Não sei se do Grupo Parlamentar do PS, algum dos senhores deputados quer colocar mais alguma questão. Então, nesse caso, nós faremos a ronda por todos e depois, no final, dávamos a palavra. Então, já agora, uma vez também não tenho mais pedidos de inscrição dos meus colegas, aproveito só os minutos finais. Portanto, naturalmente, como já tinha dito informalmente antes de termos iniciado a audição, apesar da petição ter vindo calhar à Comissão de Cultura adequadamente, uma vez que a questão prende-se primordialmente da forma como a colocam com a preservação do baluarte, ela também transborda um bocadinho para o âmbito da Comissão de Ambiente, uma vez que é lá que se encontram as matérias relativas à mobilidade e, designadamente, o acompanhamento da atividade do metro de Lisboa. Portanto, não só já foi pedido, como habitualmente, automaticamente é disparado o pedido ao Ministério da Cultura para se pronunciar, uma vez que o imóvel também está classificado, complementaremos essa diligência automática com a obtenção também de informação junto do Ministério do Ambiente, quer quanto a calendários, quer quanto a vários dos aspectos que referiram, por isso também a audiência é também especialmente útil para podermos depois formular os pedidos para que o relatório os possa conter. E, de facto, há aqui questões que, para lá da estrita matéria patrimonial e de conservação naquele local, têm muito a ver também com o traçado e com a execução da obra e, portanto, esses elementos adicionais e detalhados também os solicitaremos. Última pergunta antes de passar ao próximo grupo parlamentar. Não tem ainda elementos mais detalhados para lá deste traçado, ou seja, matérias como execução de obra, os aspectos das tais medidas de minimização. Portanto, para já, o que resulta da consulta pública é apenas, enfim, eventualmente com mais alguns elementos, estes dados, que já agora, enfim, eles serão distribuídos e entregues aos demais grupos parlamentares que não estão aqui presentes e também constarão do relatório anexo. Qualquer documento adicional que nos queiram fazer chegar, designadamente sobre os impactos e que já antecipem também, portanto, agradecíamos que continuassem a remetê-los. Dito isto, passava a palavra ao Partido Social Democrata. Fazemos a ronda por todos os partidos e depois, no fim, dava-vos de novo a palavra para responderem às questões todas. Não sei qual das senhoras deputadas. Senhora Deputada Maria Miguel Plenário. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queremos saudar os peticionários. Evidentemente que coloquei aqui o nome do primeiro peticionário, o Dr. Edgar Valles, mas felicito todos os aqui presentes. E agradecemos a intervenção que foi feita. Eu demorei-me um bocadinho, mas vim a correr do outro lado, peço desculpa pelos segundos de atraso, e percebemos as razões que aqui foram colocadas, naturalmente. Também saudamos esta ação de mobilização, porque é um direito e exercício da cidadania, procurarmos lutar por aquilo que é nosso e por aquilo que nos pertence. E a lei dá-nos essa prerrogativa em democracia, naturalmente. Ora, a posição do PSD
sobre o tema em concreto, que é salvar a muralha e a guarita do Baluarte do Livramento, no que diz respeito aos monumentos, é absolutamente inequívoca. Nós defendemos a proteção e a preservação do património nacional, até porque preservar o património é preservar a nossa identidade, como aqui também já foi dito por alguns dos senhores. Sendo esta uma tarefa de todos os portugueses, ela é naturalmente uma tarefa do Estado. E muitas vezes, ou por inação, ou por esquecimento, ou por falta de iniciativa, o Ministério da Cultura acaba por não olhar para aquilo que é os bens patrimoniais de interesse cultural, deixando ao abandono e muitas vezes caindo na destruição bens materiais e imateriais que constituem parcelas estruturantes da nossa identidade e da nossa memória coletiva. Obviamente, Portugal é um país, eu tenho que voltar a sublinhar, com antigas e fortes tradições nesta área e deve poder ser capaz, ou devia poder ser capaz, de conciliar o respeito pela memória, pela tradição e pela cultura com o desenvolvimento e com o progresso. Esse equilíbrio que muitas vezes o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles fazia e nos apresentava relativamente ao ambiente. Ele fazia com frequência alusão a isso e aqui, em relação ao património cultural, nós também lembramos o arquiteto Ribeiro Teles. É possível. É difícil, naturalmente que é difícil, mas não é impossível que haja esse equilíbrio entre o combate às tendências destruidoras do património cultural e à defesa das formas da melhoria da vida das pessoas. Neste caso, estamos aqui perante esta aparente dificuldade, que é a destruição de um património, como já aqui foi explicado e como temos aqui nos papéis, cuja instalação da Associação Casa de Goa também está, pelos vistos, implicada e envolvida, que pugnam por manter viva a identidade goesa e a memória do Império Português do Oriente, onde nós temos, de facto, uma história. Mas, por outro lado, temos a expansão da linha vermelha. O PSD é a favor da expansão da linha vermelha, porque é a favor de mais transportes públicos na cidade. E, portanto, esta linha entre São Sebastião e Alcântara é fundamental para a cidade de Lisboa e para os transportes, como é óbvio. Já aqui o Sr. Presidente, que está aqui a presidir aos trabalhos, nos explicou que isto extravasa as competências desta Comissão, e é verdade. Tem muito que ver, naturalmente, com aquilo que a petição pede, que é o arrastamento dos prazos, ou pelo menos de encontrar uma solução. Não é esta Comissão que pode fazer isso. Portanto, para o PSD, de facto, faz sentido o apelo da petição para que haja uma revisão do projeto. Na medida em que o processo... Eu estive a consultar alguma documentação e vimos que o processo de consulta pública esteve aberto entre 21 de abril e 2 de junho. E neste momento encontra-se para análise. Eu não sei o que é que quer dizer a análise, mas quer dizer, ainda não houve adjudicação da obra, portanto, se calhar ainda iríamos a tempo. Não há lançamento do concurso sequer. Não? Está a decorrer a avaliação de impacto ambiental. Portanto, a Sra. Deputada parcialmente responde-me à minha dúvida. Pensava que a consulta pública é que decorria até 31 de julho, portanto, Não. a consulta já acabou e, portanto, estará provavelmente em elaboração o relatório final da avaliação de impacto ambiental, portanto, até haver projeto e empreitada, isso ainda falta Exatamente. muito. Portanto, nesse foi sentido, há aberto. tempo. Eu estive a ver e estive a consultar, julgo que os senhores peticionários confirmam, não é? Esteve aberto entre 21 de abril e 2 de junho. Foi a consulta pública, agora decorrem os outros trabalhos, como o Sr. Presidente acabou de explicar neste momento. Ora, para o PSD, ainda há tempo para que a empresa do Metropolitano de Lisboa estude uma alternativa para o atravessamento do Val de Alcântara pelo referido viaduto, procedente de forma a salvaguardar estes bens patrimoniais. Nós não somos da área das obras públicas, nem do Metropolitano, e, portanto, não sabemos, mas o Metropolitano tem pessoal que possa estudar isso. Mais a norte, um bocadinho mais, não sei, não faço ideia, mas que estudem, pelo menos, um outro local, uma outra alternativa para o atravessamento do Val de Alcântara, que minimize aquilo que está aqui em causa nesta petição. O PSD vai continuar a acompanhar de perto esta situação, obviamente no âmbito das competências
poderemos tomar algumas medidas possíveis ou necessárias, mas é aquilo que temos para dizer. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Chega, dava-lhe a palavra, caso queira usar a palavra, naturalmente. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo desde já por saudar, senhores e senhores deputados, peço desculpa, desde já saudar e cumprimentar os senhores peticionários, agradecer por trazerem a esta casa um assunto de extrema relevância, não só para a cidade de Lisboa, mas para toda a memória coletiva do povo português. Estamos aqui hoje e bem para discutir a preservação da muralha e da guarita do Baluarte do Livramento. Fica por demais evidente que estamos a tratar de um monumento com enorme valor da história de Portugal e cuja preservação e salvaguarda deve fazer agir os mais diversos agentes políticos. Estando este tema, obviamente, inserido em competências também da Câmara Municipal de Lisboa, eu ponho a questão de, calculo que já tenham reunido com a Câmara Municipal de Lisboa, não sei, e quais foram as preocupações que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa apresentou e se a vossa reunião tinha tido algum proveito, peço desculpa por utilizar este termo. Por último, perguntar se, em último caso, se não for possível alterar o atual projeto e o mesmo seguir em frente, esperemos que não aconteça, se há algum tipo de solução para a muralha da guarita do Baluarte do Livramento, ou se vamos mesmo estar presente um caso grosseiro de devassa de património histórico e cultural de Portugal. Isto é, se o projeto for mesmo adiante, a maior parte e da guarita serão mesmo destruídos? E pergunto se vocês têm alguma alternativa, digamos assim, se encontraram alguma alternativa ou se já vos foi comunicada alguma alternativa por forma a continuar a existir este circuito de metro, mas não afetando o património histórico. Da parte do Partido Chega, podem contar com todo o nosso apoio, que tudo faremos para evitar esta devassa do património histórico e cultural, tal como instar junto aos representantes do Metro de Lisboa por uma solução cabal deste tema. É imperativo defender a manutenção e a preservação da muralha e guarita do Baluarte do Livramento, de forma integral e no seu lugar original. Podem continuar a contar connosco nesta luta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento os peticionários. Gostava de vos agradecer por terem trazido este tema até à Assembleia da República e toda a explicação que acabaram aqui de fazer. Esta audição tem, obviamente, como principal objetivo ouvir-vos e perceber aquilo que estão a defender e quais são os principais motivos e os vossos argumentos, mas eu gostava também de transmitir que na Iniciativa Liberal temos estado muito atentos a esta questão, que tem-nos chegado várias informação que nos tem chegado sobre este tema e que percebemos que realmente a solução que está em cima da mesa vai colocar em risco e prever danos patrimoniais em edifícios classificados, como o Baluarte do Livramento, o Palácio das Necessidades, o Mirador das Necessidades e a Fonte Monumental, assim como a demolição e a expropriação de patrimónios privados e de prédios habitacionais. E gostava de referir também que na Iniciativa Liberal defendemos a preservação do património histórico e cultural e que consideramos que devem ser sempre feitos todos os esforços para que sempre que sejam concretizadas obras públicas, a preservação do património histórico e cultural seja sempre tida como uma prioridade e avaliada com a maior atenção. Mas dito isto, eu gostaria de vos perguntar que alternativa consideram que poderia ser a mais viável para uma solução de equilíbrio entre o traçado do metro e esta linha e a manutenção integral deste património histórico e se, na vossa perspectiva, poderia aqui existir alguma forma de, mantendo-se este traçado do metro como está, se conseguir, de alguma forma de se conseguir conservar, musealizar e integrar no projeto do património sem ele ser destruído ou descaracterizado. Como é que nós podíamos tentar então agarrar nesta solução que existe e tentar melhorá-la
partindo do princípio que vai ficar como está prevista. Gostava também de saber se tencionam vir a promover mais algum tipo de debate científico, académico sobre este tema e sobre o impacto que tem a destruição do património histórico. Depois, nos vários alertas e chamadas de atenção que têm sido feitos sobre esta questão, quais são as principais resistências que têm vindo a encontrar, por parte de quem e por que motivos, principalmente. E pergunto também, uma vez que no caso da Casa de Goa, uma vez que é inclina da Câmara Municipal de Lisboa, se reuniram com a Câmara Municipal, se já reuniram com o Metro de Lisboa e que resultado é que saiu dessas reuniões. Depois, para terminar, gostava de perceber de que forma concreta, e neste caso já aqui foi referido que de facto extravasa aqui um bocadinho as competências da Comissão de Cultura, mas obviamente em linha também com a Comissão de Ambiente, qual é, no vosso entender, a forma melhor dos grupos parlamentares poderem ajudar neste tema para encontrar a melhor solução. E queria também terminar dizendo que da nossa parte na Iniciativa Liberal estamos disponíveis para continuar a conversar, a compreender este tema e disponíveis para ajudar a encontrar as melhores soluções. Obrigada. Muito obrigado também, Sra. Deputada. Devolvia-vos a palavra para responder ou para outros dados que queiram partilhar connosco. Enfim, aproximadamente 10 minutos, mas dava só nota, temos 20 minutos, não há grande dificuldade, temos plenário às 15 horas, portanto, era só se pudéssemos, tanto quanto possível. Portanto, pedia só que ligassem. Depois. Em maio, durante o período da consulta pública, teve lugar no auditório do Metro dos Altos Moinhos uma sessão, um debate. E nesse debate o representante do Metro declarou que, em relação ao baluarte, tencionavam desmontar, a palavra não deve ser bem essa, mas desmontar a pedra, com o apoio de técnicos do IPAR e depois tornar a montar, de forma a manter a traça original, mas uma parte da muralha iria ser sacrificada. Em relação à guarita, também disse que iria ser colocada novamente, ou seja, teria que ser retirada durante os trabalhos, mas depois iria ser colocada. Eu peço imensa desculpa, eu esqueci-me de fazer uma questão há instantes que tinha a ver precisamente com a guarita. A conservação da guarita tem vindo a ser assegurada, porque, tanto quanto sabemos, a própria guarita está em estado de degradação significativo, com algum receio de poder haver derrocada já agora. A quem é que incumbe hoje, a quem é que incumbiria fazer essa salvaguarda? Imagino que não seja a Casa de Goa, porque isso não faz parte a escala não seria essa. É o município ou é o Estado? É o município. É o município porque é património municipal. É. Nós pedimos autorização para encostar a guarita e fizeram uma cinta. Sim, mas isso é autorização. Agora a propriedade é do município. É ao município. Os senhores, a Casa de Goa tomou a iniciativa de querer restaurar a guarita? Sim. Ok. Sim. E a DGPC não autorizou? Ok. Isto em relação ao... Vamos lá. O representante do Metro, inclusivamente, disse que, em termos de património histórico, iria ficar melhor porque a guarita ia ser... agora, segundo ele, corre o risco de cair e que iria ser protegida. Mas é evidente, isso são as declarações que ele fez. Aqui a construção, tal como está concebida, no baluarte, de duas colunas que servirão de sustentáculo ao prolongamento, ao túnel, ao viaduto que vai ligar, portanto, por via aérea, do baluarte até Alcântara, está previsto o tal viaduto e tem que ser construídas duas estruturas de suporte, que são duas colunas enormes, que serão implantadas no interior do baluarte e que irão descaracterizar completamente o baluarte. São dois monstros. Por outro lado, isso irá
afetar a própria utilização do edifício, na medida em que ocupam uma área muito grande. Nós temos, além da sede administrativa, nós temos também um restaurante e temos outros espaços que servem essencialmente para fins culturais, para aulas de yoga, de danças, e todo esse espaço vai ser sacrificado. Que na Casa de Goa também existe um pano da muralha fernandina e foi-nos dito que possivelmente ficará destruído. Ninguém nos garantiu, mas basta olhar para as obras que vão ser feitas naquele espaço para se calcular que aquilo pode ser destruído. Esse é um dos aspectos. Outro é que o tal túnel, quando passar pela muralha, é mesmo para destruir a muralha. É que não há reposição total da muralha. Há parcial. Há parte da muralha que vai ser reposta, mas uma parte é destruída definitivamente. Portanto, isso significa que a identidade nacional pode ser truncada aos bocados. Não existe no seu todo. Uma parte pode ser tirada, outra não. Então, eles não têm sensibilidade para a história de Portugal. Pensam só em termos económicos. É isso que nós não somos contra a expansão do metro, bem pelo contrário. Nós apoiamos a expansão do metro. O que não fomos contra é este projeto em concreto. Porque eles sabem, eles dizem que existem mais 17 alternativas. 18, uma esta, não é? Mais 17. Além destas, existem mais 17. Podem procurar uma delas. Nunca nos apresentaram nenhuma outra. Bom, certeza que há. Eles próprios dizem. E já estão bem fundamentadas e bem estruturadas. É uma questão de, com o vosso apoio, obrigá-los a apresentar essa alternativa e escolher uma outra que não causa tantos danos. Esta vai ser dolorosa para o património nacional e para a identidade nacional que está aqui em causa para a história de Portugal. Posso? Sim, faz favor. Bom, olha, muito obrigado. Antes de mais, começar por agradecer as vossas preocupações e a vossa solidariedade a todos. Esta questão, como imaginam, preocupa-nos imenso. E respondendo às perguntas o mais rápido possível, saber se este projeto afeta o funcionamento da Casa de Goa, sim, infelizmente, afeta completamente. Porque a expansão, vê-se naquelas plantas que distribuí há pouco, que a expansão do túnel passa por baixo, parte do Palácio das Necessidades, passa por baixo do jardim que está à frente do Palácio das Necessidades, atinge a Casa de Goa mesmo em cheio, o Baluarte do Livramento mesmo em cheio, destrói os ateliês, destrói o restaurante, destrói o que lá está, as escadas de habitação. Portanto, o parque de estacionamento vai ser utilizado para estaleiro da obra, e não afeta diretamente o edifício da sede, mas com a trepidação, que seguramente não podemos lá deixar nada dentro e estão lá vários objetos de interesse cultural. Eu queria dizer que, por exemplo, quando discutimos o património, a certa altura, uma das possibilidades era, há várias hipóteses, uma era passar mais a sul ou passar mais a norte. Passando mais a sul, parece que seria impossível atravessar a rua Prior do Crato, Camacho, em direção a Alcântara, e atravessar a Tapada das Necessidades era considerada uma coisa que afetava gravemente o património, no sentido de afetar o jardim, não é? Portanto, eu pensei que a Tapada das Necessidades também é património, não é? Mas temos que ponderar aqui o que é que está mais em causa. Por exemplo, reparem que esta mesma linha do metro, que começa no Campo de Ourique, destrói em cheio o Jardim da Tapada e o Jardim da Parada, peço desculpa, e isso causa um grande protesto por parte das pessoas de Campo de Ourique. Não sei se fizeram uma petição ou não, mas existe esse protesto. Fizeram. E, portanto, no que diz respeito ao Jardim da Parada de Campo de Ourique, isso não interessa nada. No que diz respeito ao Jardim da Tapada da Palácio das Necessidades, é considerado uma coisa gravíssima ao ponto de ser preferível sacrificar o Baluarte do Livramento. Aqui há dois pesos e duas medidas, não é?
E também, relativamente a saber quem é que contactámos da Câmara de Lisboa, não contactámos ainda com o Sr. Presidente da Câmara, mas contactei com a Sra. Diretora do Património, a Dra. Isabel Guerreiro, com o Secretário-Geral da Câmara de Lisboa, o Dr. Alberto Laplane Guimarães, e eles estavam muitíssimo desinformados. A Direção do Património não sabia que isto ia acontecer, e estamos a falar há 2 meses atrás. Reparem como isto é considerado, é de tal forma o argumento de que o progresso vence tudo, passou por cima da própria Direção Municipal. Eles não sabiam que isto ia acontecer. E, relativamente ao Sr. Secretário-Geral da Câmara, ele, aliás, tinha em contacto com a administração do metro e em contacto com a Sra. Vereadora do Urbanismo, apercebeu-se que o metro tinha uma percepção, e tem uma percepção errada sobre isto. Eles julgam que o Baluarte do Livramento está em estado de degradação, que a Câmara de Lisboa ia ficar encantada por reabilitar todo o espaço e, portanto, não sabiam que o próprio local onde está a Casa de Goa já foi reabilitado totalmente há 30 anos atrás. Essa recuperação do Baluarte do Livramento e as construções que lá estão hoje foram feitas pela própria Câmara de Lisboa há 30 anos atrás, com recurso também a fundos comunitários. Portanto, é uma desinformação total. E, a certa altura, a Câmara pergunta ao metro: vocês querem expropriar isto? Que eles podem, não é? A Câmara pode, o metro pode tudo, não é? Pode, inclusive, sobrepor-se àquilo que a Câmara possa pensar sobre isto. E eles disseram: não, na verdade, nós não temos interesse em expropriar isso. Nós só queremos utilizar parte desse espaço, o que nos é importante para as tais colunas que suportam o futuro viaduto, e depois o que sobrar, que há de ser o edifício da sede, um bocado rachado, nós podemos até, não temos interesse, devolvemos daqui a 3 anos, não é? Quando já não houver funcionamento da Casa de Goa, quando já não houver a muralha do Baluarte e Livramento. Porque a ideia da reconstrução da muralha é completamente uma ficção. Eu gostava que tinha muito gosto que fossem lá ver, e muito gosto em receber-vos no nosso restaurante, lá da Casa de Goa. E aquela muralha é feita com pedrinhas pequeninas, não é possível classificar nem numerar aquelas pedrinhas, isto é completamente teórico. Quando aquilo for abaixo, foi abaixo, não há nada a fazer. E, portanto, há várias informações erradas. Finalmente, qual é a alternativa mais viável? Nós não sabemos dizer exatamente qual é a alternativa mais viável porque nós não temos acesso a essa informação, infelizmente. Quando a administração do metro, naquela sessão pública, nos apresentou, e isto apresentou-nos como um facto consumado, isto é o que o progresso dita, não é? Nós achamos que isto é o que menos prejuízo causa. É isto, nós temos isto para vos comunicar. Não há nenhuma discussão pública. Toma lá, não é? Não há nenhuma discussão sobre este assunto. Foi apresentado como uma situação já encerrada, o facto consumado. A sessão pública é meramente teórica. Portanto, eu não sei dizer se é melhor passar por trás do Palácio das Necessidades e qual é o dano que isso pode causar. O que interessa é que a expansão do metro atinja o nó de Alcântara, que faça uma interface com as outras comunicações para quem vem do outro lado do rio, para as linhas de Sintra, para as linhas de Cascais, mas tudo isso podia realmente ser atingido sem sacrificar o Baluarte do Livramento, sem sacrificar as pessoas que lá moram, e por isso, olha, eu sei que não está no âmbito da Comissão da Cultura, mas tudo o que vocês puderem fazer por nós ficamos muito agradecidos. É isso, obrigado. Já agora, só queria dar um esclarecimento que se calhar talvez não tenha ficado bem, que é assim: além daquele prédio onde é a sede da Casa de Goa, também há famílias que não têm nada a ver com a Casa de Goa, quer dizer que somos inquilinos da Câmara Municipal de Lisboa. Quando nos perguntam se já fomos contactados, ainda não fomos contactados por ninguém. A Câmara, o Nosso Senhorio, que é o património, não é a Gebalis, porque muita gente pensa quando há habitações é a Gebalis, nós não temos nada a ver com a Gebalis, temos a ver com o património. Portanto, quando eu fui para aquela casa, comunicaram-me logo que eu não poderia comprar aquela casa porque era património da Câmara Municipal de Lisboa. E então, o que está aqui é que nós, os moradores da Câmara Municipal de Lisboa, que eu faço-me representar por eles, ainda não fomos, quer dizer, não nos contactaram para qualquer coisa, nem para dizer se saímos dali, se não saímos dali, se o prédio fica.
Eu só para dar aqui uma chega, na última reunião que nós tivemos na Estrela, de esclarecimento do metro, o que me deu a entender é que o prédio também vai abaixo, vai ser arrasado, porque eles necessitam daquele espaço todo para fazer o estaleiro. E então... Muito bem, pode Vai continuar. começar. E então, como eu estava a dizer, todos aqueles edifícios vão ser destruídos para fazer o tal estaleiro, porque o túnel vai ser um túnel chamam eles, de céu aberto, não perfurado a partir do baluarte, será um túnel de céu aberto, por isso terá tudo de sair dali. O voltar, eles dizem que depois será uma coisa que a Câmara poderá discutir ou não discutir, mas como vai haver as chamadas bolsas de respiração do metro, teremos dúvidas que haja alguma volta depois do ato consumado, não é? Por isso, o que nós pensamos é que se não for, como disse ali a deputada do PSD, se não for já travado porque ainda está para sair o tal parecer do ambiente, que é um bocado danoso para o bairro de Alcântara, não é? Se não for travado já e discutido uma solução que há, basta discutir um bocadinho a mobilidade, é que o técnico de transportes, Carlos Gaivota, que ele tem soluções, só não as querem aproveitar, nós vamos ver a destruição do baluarte e da muralha toda e depois temos cá fotografias para recordar o que era aquilo, não é? Que a muralha vai desaparecer, de certeza. Muito obrigado. A informação que eu recebi é que as obras têm que estar concluídas até 31 de dezembro de 2025, do metro. As obras do metro, a linha vermelha, têm que estar concluída até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, estão a jogar com o PPR, não é? E tem que acelerar de toda forma. Não é que o que vos peço é também aceleração, de modo a impedir que isto vá avante. Não vos peço, quase que vos imploro que isso aconteça. Muito obrigado. Nós agora prosseguiremos para a elaboração do relatório, para além do que já pedimos ao Ministério da Cultura, em que podemos eventualmente realçar a necessidade de haver acesso à posição que a DGPC possa ter tomado sobre a matéria. Não sabemos se estará ou não, teoricamente deverão ter participado no processo da avaliação de impacto ambiental. Não é o âmbito habitual desta Comissão, mas não custará também fazer esse pedido de elementos ao Ministério do Ambiente e ao Metro, portanto, porque são diretamente visados, provocam a alteração, bem como às autarquias locais envolvidas, o que contributos é que poderão dar localmente, quer município, quer freguesia, as freguesias, exatamente é as duas, portanto, o plano municipal e o plano das freguesias. Adicionalmente, penso que a sugestão que formularam também de uma visita ao local é adequada. Nós temos agora aqui, em termos de calendário, maior dificuldade, porque o plenário da Comissão só voltará a reunir em setembro, provavelmente na primeira semana, portanto, idealmente gostaríamos de poder ter o relatório nessa altura. Penso que também a visita poderia ocorrer nesse período, uma vez que para a semana os trabalhos parlamentares já são só quase redações finais, alguns dos senhores deputados já não estarão, portanto, tentaríamos diligenciar no sentido de visitar o baluarte, ou seja, especialmente para ter uma noção da dimensão espacial do que está em causa, e, portanto, tentaríamos calendarizar isso para essa altura. Como, entretanto, decorre o prazo de 31 de julho. Também pode ser que já consigamos, entretanto, obter alguma conclusão final da avaliação de impacto ambiental que possa ainda ser referida no relatório da petição, porque como é uma petição com esta escala, portanto, ela será tramitada na Comissão, o que significa que até conseguiremos antecipá-la e tentar concluí-la mais cedo. Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer outro elemento documental escrito que queiram fazer chegar à Comissão podem enviar para o e-mail e nós também faremos distribuir e fazer constar no relatório. E alguma informação adicional que, entretanto, possam vir a ter também. Agradecemos muito que nos possam fazer chegar e muito obrigado pela vossa disposição. É o e-mail da Comissão, é aquele pelo qual se tem... mas, no fundo, no final, articulamos. Muito obrigado mais uma vez.